Vai começar o podcast do Brazilian Times. Olá, olá, aqui é Eliana Marcolino, estamos diretamente no estúdio do jornal Brazilian Times para mais um podcast Só Notícia Boa. E hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, nós estamos no último dia do mês e dando boas-vindas para o mês de março, que já está chegando, o mês internacional das mulheres. Temos novidades aí, gente. No mês das mulheres, nós vamos convidar somente mulheres extraordinárias para participar desse programa, porque tem muita mulher fazendo coisa bacana aqui nesse país. Mas antes de começar o nosso programa hoje, eu quero trazer algumas informações que são extremamente importantes. A primeira é uma notícia muito boa. Brasil já está em carnaval, né? O povo já está atrás do trio elétrico, a gente fica daqui acompanhando. Mas nós não estamos com tanta inveja assim, porque aqui em Boston também vai ter carnaval. Para quem gosta, amanhã teremos um carnaval lá no Hilton Embassy, no Hotel Hilton, a partir de 8 horas da noite. E quem está organizando esse evento é o Johan. Ele está fazendo um carnaval multicultural, trazendo referências do carnaval norte-americano com a cultura hispana e a brasileira, é claro. Então teremos aqui as passistas, muita música brasileira e também com um tempero multicultural, outras culturas. Para quem estiver interessado em participar deste belo evento, entre em contato com o Johan, ele é o coordenador. Parece-me que ainda tem alguns convites. É só você entrar em contato pelo número 857-891-9611 e fale com o Johan. Ele é o coordenador deste belo evento que vai acontecer amanhã, sábado, dia 1º de março, Carnaval em Boston. Uma outra notícia muito boa é de que ainda estão abertas as inscrições para o evento. Na verdade, vai ser um concurso de talentos, né? E vai ser aqui no jornal Brazilian Times. As inscrições para o Brazilian Talent Contest. Se você tem talento para cantar ou tocar algum instrumento musical, às vezes você mesmo não canta, não toca, mas conhece alguém. Passa essa informação, vamos compartilhar aí notícia boa. É só entrar em contato com o Jornal Brazilian Times no número 877-625-0079 e fazer a sua inscrição para concorrer a este grande concurso de talentos. A comunidade brasileira está crescendo aí com seus talentos, né? Então vamos participar deste grande concurso de talentos. E eu tenho aqui em minhas mãos, olha, um livro bem interessante. Cadê? Vou mostrar para essa câmera aqui, ó. Este livro, Golpes com a Inteligência Artificial. Como identificar-se e se proteger. Gente, esse livro, ele é de autoria do Maurício Filho. Ele é o nosso produtor aqui do podcast Só Notícia Boa. E o Maurício, ele tirou uma licença para cuidar da saúde e nesse período que ele estava de repouso, ele precisava exercitar as vistas. E neste trabalho de exercitar as vistas, ele começou a escrever, a ler, a pesquisar, e ele percebeu que nas redes sociais tem muita coisa errada com relação à inteligência artificial. Então, muitas pessoas que aproveitam aí da inocência alheia para cometerem crimes. Então, às vezes, você clica em um link, compra um produto e daí, a alguns dias, quando você vai adquirir, que seja um curso, o link não existe mais. Então, esse é apenas um dos exemplos, porque o Maurício ele traz várias informações preciosas aqui nesse livro, ensinando como evitar golpes através da inteligência artificial. Como você deve evitar. Então, se você ficou interessado em adquirir esse livro, ele está disponível na Amazon. O link, ele está aqui no nosso programa, na descrição do programa do Só Notícia Boa. Você só clicar no link e já consegue adquirir esse livro.
extremamente importante. Gente, eu digo sempre que uma informação é muito preciosa e faz você, às vezes, faz você evitar, né, passar por situações constrangedoras, difíceis, inclusive perder muito dinheiro. O Maurício relata que existem pessoas que perderam muito dinheiro caindo em golpes na inteligência artificial. Então, fica a super dica, Maurício Filho. Parabéns, Maurício, pelo seu trabalho, super aprecio, incrível, já vou começar a ler, inclusive para eu orientar o meu filho, porque ele traz aqui várias orientações, várias informações. E agora, nós vamos começar a nossa conversa com uma convidada muito especial. A Márcia Brito, ela é minha amiga, nós nos conhecemos da Associação de Mulheres Empreendedoras. Eu já tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela anteriormente e agora ela está aqui comigo para falar sobre a sua trajetória aqui nos Estados Unidos, um pouco da sua jornada de imigrante e mulher empreendedora. Então nós vamos saber um pouco sobre a sua vida, sobre a sua jornada e sobre empreendedorismo. Márcia, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui conosco. Flores para você. Obrigada! Muito gentil, muito obrigada, Márcia. Vou deixar aqui para decorar a nossa mesa. Eu que agradeço a oportunidade. É um privilégio. Seja muito bem-vinda. Márcia, olha, quem está nos acompanhando, né? A gente sempre quer saber quem é essa pessoa que está aqui do outro lado da mesa comigo. Fala um pouco pra gente quem é a Márcia Brito, onde essa menina nasceu, passou a infância, né? Conta um pouco da sua história lá no Brasil, até você chegar aqui nos Estados Unidos. Fala pra gente. Maravilha. Eu sou a Márcia Brito, filha muito amada de um Deus vivo, esposa do Arlindo Rezende, mãe da Maria Clara, da Maria Valentina, 2 princesas. Nasci no estado de Goiás, no interior do estado de Goiás, uma cidade chamada Jussara, uma cidade muito linda, com pessoas muito acolhedoras. Sou filha da Lourdes, do Joaquim Brito, 2 preciosidades na minha vida. Sou a filha do meio de 3 pessoas. Sou irmã do Rogério, da Luciene, e tive uma trajetória no Brasil. Me formei em ciências contábeis, trabalhei como contadora quase que a minha vida toda. Comecei com 13 anos, nos escritórios dos meus tios. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar para honrá-los, que eles são a minha inspiração até hoje, meu tio Laudelino e o José Ribeiro. E, além de ser excelentes pessoas, ótimos profissionais, então eu trilhei a minha caminhada por quase 20 anos, trabalhando como executiva, em empresas multinacionais no ramo de mineração de metais preciosos, de ouro e tal. E é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. E aí me fala, há quanto tempo você está morando aqui nos Estados Unidos, Márcia? 7 anos. Vai fazer agora em maio. Completará 7 anos que eu estou aqui nessa terra maravilhosa. Uhum. E lá no Brasil, conforme você nos contou, trabalhava com contabilidade, depois em empresas como executiva. E agora, como que está a sua vida aqui nos Estados Unidos? Você trabalha com o quê? Qual que é a sua experiência profissional aqui? Maravilha, ótima pergunta. Então, no Brasil, eu trilhei esse caminho da contabilidade, né, do empreendedorismo. Eu tenho uma empresa de assessoria e consultoria no Brasil desde 2008. Então, ao chegar aqui nos Estados Unidos, como oportunidade de negócio e com essa veia empreendedora, nós começamos a empreender no ramo de prestação de serviço de limpeza, na área de limpeza comercial e residencial. Na realidade, nós somos uma facility, né? Então, o cliente chega com alguma demanda, a gente acaba resolvendo ali. Tiramos as certificações, os seguros que exige, aqui isso é muito sério. E então, hoje,
eu iniciei colocando em prática essa veia empreendedora aqui na prestação de serviço de limpeza comercial e residencial, trazendo a bagagem, a minha expertise desses quase 20 anos no Brasil, nessas áreas de empresas multinacionais. E graças a Deus nós tivemos muito sucesso. A gente tem essa empresa hoje, que é uma Facility, ProMaster Facility. E como oportunidade de negócio, a gente acabou identificando muitas áreas. Porque quando a gente chega aqui, nós imigrantes, né? Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, meio que o imigrante ele fica um ser ali intermediário, porque a gente nem tem a mente de brasileiro mais e nós nem temos a mente do americano. Né? Então, assim, o meu principal desafio foi me encaixar nesse meio, fazer um estudo ali, fiz alguns cursos e entender. E como oportunidade de negócio, eu sempre repito essa palavra, porque de fato, essa veia empreendedora, a gente acaba vendo oportunidades em algumas áreas, né? Dentro da ProMaster, que é a minha limpeza de prestação de serviço, eu acabei identificando alguns gargalos ali. Por exemplo, quando no final de 2023, eu estava preparando a minha empresa para uma venda, porque o meu inglês não é fluente e a alavancagem da minha empresa, a escalagem dela, tinha chegado em um limite que sem o inglês eu não via estratégia para alavancar a empresa. Que era a sua empresa de limpeza, não é isso? A minha empresa de limpeza. De limpeza, exatamente. A minha empresa de limpeza. Então, nesse processo de organizar ela para venda, eu participei de uma mentoria e lá eu conheci uma ferramenta que seria o virtual assistente bilíngue. E aí eu fui analisar e recalculei a rota. Ao invés de vender a minha empresa de limpeza, que é uma empresa lucrativa, que é um negócio multimilionário aqui nos Estados Unidos, né? Nós que estamos aqui, a gente sabe, é um negócio também multimilionário. A gente encontrou essa ferramenta e nós começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar com um virtual assistente do Brasil. Eu contratei uma empresa para fazer o recrutamento para mim. A empresa fez o recrutamento e me entregou o virtual assistente. Aí, a partir dali, eu comecei a treinar esse profissional. Né? Passei por tive que fazer algumas mudanças, mas eu criei uma estratégia para treiná-lo, porque ele está no Brasil, não conhece a mentalidade dos americanos. Então, eu fiz todo um estudo, passei, treinei, porque o virtual assistente, dentro da minha empresa, eu gostaria que ele resolvesse os problemas que até então eu não conseguia resolver, que era a questão do inglês, sim, porém, que ele me desse suporte nas demais áreas que estava me sobrecarregando e, de certa forma, me impedindo de crescer. Porque muitas vezes a gente pensa que estar no operacional, ela está ali executando o serviço duro. Mas aí a gente acaba saindo de executar o serviço duro, vindo ficar preso nos serviços administrativos. Então, era isso que eu queria. Eu buscava ter uma vida, de fato, de empresário. Ou seja, focar apenas no tático da minha empresa. Né? Então, assim, quando a gente constituiu a empresa de limpeza, nós começamos do zero. O meu primeiro cliente, eu comecei ali, organizei a minha empresa, abri a empresa, adquiri os seguros, para depois eu adquirir o meu primeiro cliente. Uhum. Então, com menos de um ano, eu já estava 100% fora do operacional, porque eu elaborei uma estratégia que eu não ficava 100% no operacional também. Mas como eu conhecia todas as rotinas administrativas, o que de fato é ter um negócio, eu acabei ficando sobrecarregada ali no administrativo do negócio. E eu estava procurando uma estratégia para eu sair dali. E no virtual assistente, nesse produto, eu encontrei algo que de fato até então era desconhecido para mim, mas que eu consegui treinar, moldar para ele de fato replicar a minha visão, os meus valores
e para que eu, de fato, como empreendedora, conseguisse ter sucesso nas demais áreas da minha vida. Né? Não só como empreendedora, porque a gente tem outros pilares. Família, filhos, igreja, os amigos. Né? E acaba que se a gente não toma... Eu, no meu caso, a minha experiência, né? Se eu não tomasse cuidado, eu não estaria 100% em nenhuma das áreas. Sim. Olha que interessante o que a Márcia está trazendo para a gente. E essa mesa aqui é uma mesa de conversa, onde nós trazemos experiências. Brasileiro, né? Saímos do Brasil, somos muito guerreiros, né? Nós vamos para o mundo desbravar, conhecer outras culturas e levar a nossa bagagem de conhecimento. Aqui nós estamos nos Estados Unidos, mas tem muitos outros que estão em outros territórios, né? Que seja na Europa, explorando. Algo que a Márcia trouxe, que eu acho que é extremamente relevante. O que tem na minha bagagem, eu sempre vou utilizar essas ferramentas que nós construímos lá. Às vezes nós precisamos atuar em outras áreas, que não a nossa formação acadêmica, no caso, mas o conhecimento que se adquiriu no nosso país, a gente nunca perde. E sim, nós sempre vamos poder aplicar esse conhecimento. Então, acho, o que você trouxe aqui é uma informação muito preciosa. Onde você pega a sua experiência e traz para uma outra realidade. Né? E a partir daí, pelo que eu entendi, né? Essa sua empresa é uma empresa que ela está trazendo oportunidades de orientações para que outras pessoas também possam crescer, possam desenvolver o seu business. Porque hoje o mundo, com as novas tecnologias, no início nós falamos aqui sobre inteligência artificial, nós sabemos que as novas tecnologias desconhecem fronteiras. Então nós estamos aqui, mas às vezes com uma equipe de trabalho que nos dá um suporte lá do Brasil. Agora, o que às vezes pode acontecer de não funcionar bem é que se a equipe ela não for bem preparada, se ela não for orientada sobre a cultura aqui nos Estados Unidos, pode ser que algo não funcione bem. E nós sabemos disso. Que às vezes tem a equipe dando o respaldo, que façam, né, tentando fazer o melhor lá, mas se não conhece a cultura, como funciona aqui, pode ser que não funciona. Agora, pelo que eu entendi, a Márcia treinando bem, né, o seu assistente virtual lá no Brasil, a plataforma que ela oferece os serviços está sendo muito bem aceita aí pelos clientes. É algo que é inovador, né? É novo, mas que já tem trazido bons resultados. Então, muito interessante, Márcia. Parabéns, eu fico feliz. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os seus desafios e as suas conquistas aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Você falou uma coisa, Eliana, que a minha pastora, ela fala muito isso. Que o Senhor, ele não desperdiça nada. E, de fato, ele não desperdiça. Às vezes, nós deixamos a correria do dia a dia nos distrair. E toda aquela trajetória que a gente passou, nos preparando para receber algo que o Senhor vai nos entregar, a gente distrai e não consegue acessar. Né? Com relação à questão dos desafios, é muito desafiador. Né? Ser imigrante não é fácil. Tem a questão da mentalidade, esse produto, né, o Virtual Assistente, dentro da nossa plataforma, a gente faz um treinamento para que ele entenda o perfil do mercado americano, né? O empresário que ele chega, ele precisa, é um trabalho a 4 mãos, porque ele precisa trazer a missão, a visão, os valores dele, empresário, da empresa dele, para o Virtual Assistente. Então, o Virtual Assistente, ele vem preparado com a mentalidade para receber a bagagem e atender o empresário da melhor forma. E um ponto muito interessante, quando você me falou do livro do Maurício, assim, veio casar com tudo. Porque o nosso Virtual Assistente, ele é 100% humanizado. Ele é uma pessoa contratada no Brasil. Hoje, o nosso maior foco é o Brasil, mas a gente pretende entrar também na contratação na Filipinas. Nessa semana eu entrevistei uma pessoa da África que fala português, português e inglês, né? Uhum.
Então, assim, o Senhor, ele vai unindo propósito. Então, eu estou usando a inteligência artificial, inclusive vou adquirir o livro do Maurício para me ajudar aí. Para quê? Para potencializar e acelerar os resultados. Então, a gente vai unir algo que eu não acredito que a inteligência artificial vai poder suprir, que é a humanidade, né? Porém, ela potencializa o resultado. Como se diz, um casamento perfeito. Que bacana. Né? Que a gente pode usar em toda... A inteligência artificial hoje, ela está presente em todas as áreas. Né? Então, a gente sabendo usar... Né, como o assunto do Maurício aí é bem pertinente, né, com segurança e tudo mais, de fato ela acelera e potencializa os nossos resultados. Então, a visão da nossa agência hoje, da nossa empresa, ela é de fato uma empresa global, que ela é uma visão que o Senhor vem conectando ali, né? A AME é global hoje, então o Senhor tem me levado para um meio aonde de fato só tem testificado. Então a visão dela é global, de fato é dar um suporte, trazer uma leveza para os empresários brasileiros que estão se sentindo estagnados por qualquer motivo que seja, que não seja só o inglês, para que de fato eles possam potencializar e acelerar o resultado deles em todas as áreas da vida. Né? Então, os desafios, eles são muitos, né? A gente tem que ter estratégia mesmo para estar ali, ser persistente, resiliente e fazendo Ctrl+C, Ctrl+V todos os dias dentro do plano de negócio que a gente tem em mãos. Né? E é um desafio, a nossa mentalidade de brasileiro é muito diferente da mentalidade do americano. Então, é um desafio, é aprendizado todo dia, é cair, levantar todos os dias, né? E força, né, Márcia? Eu acho que isso é muito importante. A vontade de vencer, a vontade de viver, a vontade de conquistar, exato, de ir além. É o que nos faz levantar todo dia e seguir adiante. Com certeza, com certeza. A gente entender a nossa humanidade, né? De saber que os dias maus, eles estão aí. Mas eles estão aí para quê? Para a gente superar, para a gente ter força, para a gente passar por cima e saber que depois de uma tempestade, depois do inverno, vem a primavera, o verão, né? Exatamente, exatamente. Nós, com relação às estações do ano aqui, o inverno às vezes ele me obriga a ficar mais comigo mesma. E esse tempo que eu estou mais comigo mesma, com minha família, mais dentro de casa, mais introspectiva, nos faz nos conhecer melhor, é um né? Tempo necessário. Um tempo, né, necessário. A natureza, ela é perfeita. Perfeita. Não é, Márcia? A natureza, ela é perfeita. Mas fala um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouco mais aí sobre este seu business. Quais são, que tipo de empresas que vocês trabalham? Quem se interessar? Pelo que eu entendi, por exemplo, acho que uma das maiores dores do imigrante brasileiro quando chega aqui é essa dificuldade de enfrentar um novo idioma, né? Então, assim, chega com muita vontade, quer trabalhar e vai mesmo, mas às vezes o idioma é uma barreira para muitos. Então, fala pra gente aí quem são os clientes, né, que vocês têm trabalhado, têm feito parceria, quem é que pode adquirir aí o seu serviço? Ótimo. Então, o nosso plano de negócio ele foi modelado para atender os empresários da área da limpeza, que era o meio que eu estava inserido. Porém, que é aquele negócio que você falou, né? Levantar no outro dia, caminhar e tal, a gente vai sendo surpreendido. Então, hoje nós temos clientes de escritório de contabilidade, que tem escritório de contabilidade aqui há mais de 20 anos e que decidiu terceirizar todo o serviço deles, porque eu sou contadora, minha sócia é especialista em bookkeeping. Então, hoje, a gente está indo para um caminho que a nossa visão está sendo o quê? Está sendo resolvedor de problema. Às vezes chega o empresário querendo um virtual assistente e, além do inglês, além do virtual assistente, ele tem um problema com a declaração de imposto de renda, ele tem um problema ali querendo uma organização financeira. O que a gente não executa, nós temos parceiros para executar esses trabalhos. Então, assim, o nosso principal foco até então era os empresários da área da limpeza, mas a gente
tem essa questão do escritório de contabilidade que procurou a gente. Nós temos o pessoal da área da construção, igrejas, pessoal da área da beleza, salão de beleza e tal. Por quê? O nosso carro-chefe são os virtuais assistentes bilíngue. Mas, às vezes, chega algum empresário da área da comunidade brasileira que ele atende só brasileiros. A gente não tem dificuldade de encontrar virtuais assistentes que não necessariamente não precisa falar inglês e o custo para a empresa, ele é bem menor. Ah, Márcia, por que você não pega um profissional aqui nos Estados Unidos? Porque a nossa estratégia, de fato, é um propósito, é somar. Né? Então, se a gente hoje, um pequeno empresário, né? Porque o nosso foco também são os pequenos negócios, talvez ele não conseguiria financeiramente manter um secretário, né, um virtual assistente dentro da empresa dele, contratando aqui nos Estados Unidos. Então, esse projeto ele tem essa flexibilidade. Por causa do câmbio e tal, acaba incluindo, cabendo, né, tendo a proporção ali no orçamento dos pequenos empresários. Uau, interessante essa sua proposta. Interessante. Sim. Que bacana, Márcia. Olha, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar aqui pra gente, falar para quem está nos acompanhando, que eu ainda não te perguntei? Fique à vontade para falar. Caso contrário, a gente vai para as considerações finais. Olha, eu gostaria sim de deixar uma mensagem. Eu sou uma imigrante, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vivi o processo que é tão necessário para a vida da gente em todas as áreas, para o nosso amadurecimento, para adquirir experiência. Então, o que eu tenho para falar para vocês é procure, sempre há resposta. E não precisa ser pesado, nada precisa desfazer. A família da gente não precisa desfazer, não precisa, os filhos não precisam ficar sem o nosso apoio, sem a nossa presença. Pode ser leve. Não ignore as estratégias que estão aparecendo nesse mundo de hoje. Se a gente olhar uns anos atrás, inteligência artificial, um virtual assistente, atender remotamente, gente, e assim, não precisa ser pesado. Pode ser leve, ser um empresário imigrante aqui nos Estados Unidos. E pode e deve, né? Porque a gente empreende para a gente ter um negócio lucrativo. Né? Então, a gente consegue, sim, manter equilíbrio da nossa vida, mesmo sendo um imigrante, mesmo não falando inglês tão fluente. E se eu falo inglês muito fluente, por que eu não posso ter alguém para trazer leveza na minha administração? Ou, às vezes, até para ter um segundo olhar ali dentro. Porque quando a gente está envolvido no nosso negócio, o que acontece? Muitas vezes eu não tenho aquele olhar, porque eu estou tanto ali no automático, Ctrl+C, Ctrl+V, que eu não consigo olhar com um olhar estratégico. Então, é isso que eu tenho para dizer. Não precisa ser pesado. Pode ser leve. Pode e deve. Ótimo. Viver é um privilégio, afinal de contas, né? A gente não deve simplesmente existir. Infelizmente, tem empresários que chegam até a gente que eles estão existindo. Eu precisei atender uma empresária no domingo. Ela está no Texas, eu atendi ela no domingo, porque ela estava muito sobrecarregada e tudo mais, enfim. E como é um produto novo para alguns, mais uma vez, não é algo que eu inventei. Sim. Mas é muito novo para alguns, assim como foi para mim há um tempo atrás. Então, eu atendi ela e ela assim, estava muito sobrecarregada. E nós estamos trabalhando para juntas a gente conseguir trazer uma leveza. Entender, de fato, aonde está trazendo esse peso. É incrível. O que a Márcia trouxe aqui, o que eu entendo, né, da mensagem que ela nos deixa, que a vida é a natureza em equilíbrio. Então, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso trabalhar, é claro, nós precisamos trabalhar. Mas nós precisamos também cuidar da nossa parte espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa família com muito carinho, com muito respeito. É claro que às vezes existem etapas na nossa vida que a gente precisa trabalhar um pouco mais, né? Nos sacrificar um pouco mais. Mas a vida não pode ser eternamente aquele sacrifício onde às vezes, em função do meu trabalho, eu acabo abrindo mão do que há de mais precioso, que é a educação dos meus filhos, né, de estar com meu marido, de estar com os meus familiares. E, inclusive, cuidar também da minha saúde.
natureza em equilíbrio. Sobre novas tecnologias. Eu sempre uso a metáfora do martelo, né, que o Nietzsche nos ensinou em filosofia. Para que serve um martelo? Depende nas mãos de quem esse martelo vai estar. Ele pode servir para construir, porque com o martelo eu posso pregar e construir. Mas com esse mesmo martelo, se ele estiver em uma mão errada, ele vai destruir. Assim são as novas tecnologias. O que é que eu faço com as novas tecnologias? Depende em mãos de quem que essas tecnologias estão. Lamentavelmente, existem pessoas que usam a sua capacidade intelectual, a sua inteligência para fazer o mal. Essas pessoas estão aí. Mas em contrapartida, sempre existiu e sempre vai existir pessoas que vão saber utilizar essas novas ferramentas. E é sobre isso que a Márcia está nos trazendo aqui. Né? Uma plataforma com novas tecnologias, onde as empresas poderão se conectar, cada uma trazendo o que é melhor para o seu business. Márcia, muito obrigada. Você quer agradecer alguém? Quer fazer algum agradecimento? Ainda dá tempo. Quero sim. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Eliana, porque você emana uma luz assim, muito especial. E eu acredito muito nos propósitos de Deus aqui nessa terra. Então, eu gostaria de agradecer você por ter me convidado a esse espaço maravilhoso que eu não conhecia tão bem a história e você me falou. Estou impressionada que o Senhor venha assim abençoar cada dia mais os fundadores desse negócio tão assim que de fato pela história a Sim. persistência fez o diferencial. Por isso que o Brazilian Times é o que é hoje. Gostaria de agradecer o Maurício, que tão gentilmente assim, me ajudou, porque é o meu primeiro podcast. Gratidão. Ai, que bom. E é isso, principalmente a Deus, que nos permitiu a tudo isso. Né? E assim, eu vejo que esse ano o Senhor está me levando a um lugar que eu não conheço. Você me conheceu com uma carinha há alguns anos atrás. Exatamente. Que eu não sou mais a primeira Márcia. Você pode testificar isso, né? Sim. E nós estamos juntas. Gratidão a Deus pela sua vida. Obrigada, muito obrigada. Gente, olha, recadinho final. Amanhã terá um grande debate sobre essa questão imigratória que está acontecendo com vários advogados, para a gente não ficar ouvindo apenas uma opinião. Isso vai ser bem interessante, transmitido pela nossa rádio, mas o Brazilian Times vai estar presente também para fazer a cobertura desse evento. E teremos lá a presença do Dr. Vinícius Vicalho, que é o nosso advogado, que apoia esse podcast, nosso parceiro aqui. Dr. Vinícius, estaremos lá amanhã para ouvi-lo. Também teremos a doutora Renata Castro e outros advogados que estarão lá para esse grande debate. Um debate informativo às 10 horas da manhã para trazer várias informações sobre a atual realidade aqui nos Estados Unidos no que diz respeito à imigração. Então, nos acompanhe lá nas plataformas, continue nos acompanhando aqui no Jornal Brazilian Times, na rádio, que o nosso podcast é toda sexta-feira neste mesmo horário. Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Maurício, obrigada. E tenham um ótimo fim de semana. E amanhã, sábado, dia 1º, teremos o Carnaval. Um abraço para vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.